Olá, como estão? Vamos dar sequência aí aos nossos estudos sobre o texto Yoga Sutras de Patanjali. Estamos na segunda aula. Você que chegou agora e não pegou a primeira aula, volta lá e vê a primeira aula, que é a aula introdutória, onde eu explico mais ou menos as características ali de como as características dos sutras, né? Que como que desenvolve, como é que é a dinâmica dos sutras, que são pequenas frases com grande significado e uma grande profundidade filosófica. Eu explico um pouco também sobre quem foi Patanjali, um personagem mitológico, que faz parte daquela ideia mitológica onde a Trimurti indiana está envolvida, e também a figura do Patanjali histórico, quem foi o filósofo que a historiografia estima, né, que foi um filósofo que escreveu essa obra que a gente vai começar a estudar nessa primeira aula agora, né, que foi o fundador do Ashtanga Yoga, ou seja, o yoga de 8 passos, de 8 membros, tá? Aí a gente vai dar continuidade, lembrando que isso é uma obra, isso é um vídeo, é um resumo de um vídeo, onde é um grupo de estudos, onde eu forneço uma apostila e tudo isso que a gente está estudando, sobretudo nesse tema, ele veio de um livro que é de um alemão, de um historiador, chamado George Feinstein, e o nome do livro é A Tradição do Yoga. Tá? Aqui não tem a referência, mas como eu forneço a apostila, está tudo referenciado lá na apostila. Se você quiser ir atrás dessa obra, o nome do livro é esse, A Tradição do Yoga. Tá? Então eu vou me referenciar, eu vou fazer esse estudo com base ao texto desse livro, tá? Com a tradução e o comentário desse livro. Existem inúmeras traduções do Yoga Sutras de Patanjali, mas nesse momento a gente vai se debruçar sobre essa tradução, tá? Desse livro. Então, se você tem interesse, vai atrás, existem em vários sites aí para vender, em sebos também, tá? E aí vamos dando continuidade aqui nesse nosso estudo. Aí a gente, na aula anterior, eu apresentei os capítulos, né? O que são os capítulos do Yoga Sutras? São 4, né? Quem está acompanhando já desde a outra aula, só vou passar uma relembrada rápida. E esse daqui, que é o Sadhana Pada, Pada é capítulo, Sadhana é prática, o capítulo da prática. Esse aqui é o segundo capítulo, tá? Não estranhe, poxa, vamos começar do segundo e não do primeiro, que é o Samadhipada. Por que eu decidi começar do segundo? Porque esse daqui é o segundo, é o capítulo da prática, né? O primeiro capítulo ele explica já a parte final do yoga, o Samadhi, né? Que é a parte, assim, vamos dizer, o final da linha já. Aí o Samadhi explica aspectos mais sutis, vai explicar sobre o mantra Om, a ideia de Ishvara, a ideia de Deus. Aí fica um pouco mais sutil, fica um pouco mais difícil de entender. E aí eu decidi começar pelo Sadhana Pada, pelo capítulo 2, que são coisas mais do dia a dia do praticante de yoga. Vocês vão ver que vai ter várias referências das aulas, né? Eu deduzo que todo mundo que está aqui assistindo essa aula é praticante de yoga. Vocês vão observar que, por exemplo, aqui no verso 1 do capítulo 2, aqui a gente vê já essa palavra aqui, né? Tapas, que nesse livro vai tá traduzido como acesse, né? E aqui também pode ser traduzido como disciplina, né? Também como simplicidade. São várias maneiras de traduzir essa palavra aqui, mas com efeito a gente vai traduzir com a linguagem do livro que a gente está se debruçando, né? Que é tapas, acesse, né? Que é a sua retirada, né? O seu momento de introspecção. O estudo, que é o Svadhyaya,
e a devoção ao Senhor, que é o Ishvara Pranidhana, constituem a yoga da ação, que é a Kriya Yoga. Aqui nesse caso o Kriya Yoga é o yoga da ação, que Patanjali se refere, tá certo? Então olha só como é interessante, né? A gente observar já no verso 1 esses 3 pilares que constituem o yoga. A tua primeira, vamos dizer assim, a primeira acelerada no yoga, né? Que é o quê? Que é o recolhimento, né? Que é a disciplina, o estudo. A gente viu na aula anterior que Patanjali ele achava de extrema importância e é até impossível você praticar yoga sem praticar o estudo das escrituras, né? A teoria e a devoção ao Senhor, né? Ishvara aqui como a figura de Senhor. Então, a sua devoção ao Senhor, depois mais para frente a gente vai ver que isso é um conceito bem elástico, né? Não é um Senhor específico, nem nada disso. Ele é um Ishtadevata, a divindade que for escolhida pelo praticante. Constituem o yoga da ação. Então, para você dar esse primeiro passo na sua, na sua prática, né, na sua sadhana, você precisa desses pilares aqui, ó, que é a disciplina, né, o acesse, o estudo e a devoção ao Senhor. Esse é o primeiro verso do capítulo 2 que a gente está estudando. E aí, mais para frente, a gente vai estudar versos escolhidos, né? A gente não vai estudar o Yoga Sutras completo. Não que ele seja muito grande, mas é para a gente ter um primeiro contato, a gente começar a amaciar esse conteúdo na verdade, isso são ideias que a gente já vem construindo nas outras aulas, e a gente vai se familiarizando com os conceitos, até com a língua sânscrita, né? Que é uma língua que a gente não está acostumado, é a língua que o yoga foi escrito. A gente vai pegando assim conceitos e estudando eles resumidamente, mas o principal a gente vai se debruçar, né? Que é o que interessa, que são as ideias por trás de toda a filosofia, tá? Aí, num futuro breve, a gente pega o Yoga Sutras inteiro e vai ser um prazer imenso para mim fazer verso a verso, porque realmente é um texto muito que, além de eu gostar muito, é um texto de extrema importância para todo praticante de yoga, seja a linha qual for que ele pratique, tá? Vamos lá, ó. Esse yoga tem a finalidade de cultivar o êxtase, né, que é o samadhi, e também de atenuar as causas da aflição. Olha que importante isso, né? Porque quando a gente se debruça sobre o yoga, a gente vai ouvir muito sobre samadhi, né? Samadhi é a iluminação. A gente vai ver uma ideia muito distante. Imagina, você pratica yoga para alcançar o objetivo final, que é o samadhi, que é a iluminação. Daí depois a gente vai estudar, claro, o capítulo do samadhi, que é o capítulo da iluminação, e vocês vão perceber que é uma ideia bem filosófica e bem sutil, né? Mas aí o estudante se debruçasse só pela ideia, não, vou conquistar o samadhi, talvez em uma vida só, 2, 3, seria pouca para alcançar o samadhi. Mas aí tem essa segunda parte aqui que é interessante para gente, ó. Também há de atenuar os kleshas. O que são kleshas? É interessante tu ter um papel, uma caneta aí na tua frente para anotar todos os conceitos, né? Klesha é a causa da aflição. A aflição são os kleshas, são a miséria humana, né? Que a que o yoga fala é klesha, tá? As misérias humanas, que são as aflições, tá? Então isso tudo faz parte da alçada do yoga, tá? Não é apenas só o êxtase, só o objetivo final, mas é atenuar as causas da aflição, viver uma vida mais equilibrada, mais plena, né? E aí ele dá uma distribuída aqui de o que são esses kleshas, né? O que causa esse klesha? Primeiramente aqui, ó, a ignorância, né? A ignorância, vamos dizer assim, é o fator, é a raiz de tudo. Então, todos esse restante que vai vir por aqui, ele surge através disso aqui, da ignorância, que a gente confundiu o quê? Confundiu o pleno, né? Confundiu o eterno, o intransitório com o transitório. A gente acha que os dois são a mesma coisa,
tá? E aí é isso aqui que ele chama de avidya, que é ignorância, tá? Então, o que que são os fatores, né? As 5 causas da aflição, né? A aflição aqui é o klesha. As 5 causas da aflição humana é isso, ó, a ignorância, a noção do eu, né? O asmita, que é a noção errada do eu. Você pensa que é uma coisa, mas na verdade é uma coisa muito maior, né? O apego e a aversão, a gente pode também traduzir isso como os anseios e os apegos, né? Aquilo a gente não consegue se vivenciar o momento presente porque tá o quê? Tá apegado em perpetuar, por exemplo, a nossa felicidade, né? A gente quer sempre ver uma vida confortável e tá apegado a isso, vai lutar com todas as forças para isso, mas a gente sabe que às vezes as vidas também são carregadas de dissabores, né? A gente vai sofrendo aí os impactos da vida terrena. Então, se a gente tiver aqui nesse apego, por exemplo, esse é só um exemplo que eu dei, a gente vai, isso é uma causa de sofrimento, isso é um klesha. A nossa vida vai ser repleta de sofrimento se a gente tivesse apego. E a aversão é a mesma coisa, a gente fica fugindo, né, de tudo que é ruim, a gente não consegue aceitar as coisas, né? As coisas vêm como um aprendizado para a gente, então a gente está sempre avesso, quer sempre fugir, vamos dizer assim, do aperto da vida, né? Vamos usar esse exemplo bem simples, eu gosto de usar assim porque daí fixa bem na nossa cabeça. Aí a gente está sempre avesso aos dissabores da vida, aonde os dissabores da vida servem o quê? Para aprendizado da gente, né? Então, se a gente trabalhar esses dois conceitos aqui, a gente consegue transcender essa ideia de aflição, né? E aí a gente vai transcendendo isso e vai praticando yoga. A vontade de viver, aqui ele traduziu como a vontade de viver, né? Tem muitas traduções que traduzem como o medo da morte, né? Então a gente tem essa ideia, o yoga reencarnacionista, né? Uma coisa que deixa a gente muito tenso é essa ideia de que a gente vai morrer e que não está muito trabalhado, embora seja uma da única certeza que a gente tem na vida, né? Então, a vontade de viver, esse apego intenso à matéria é um dos kleshas, dos 5 kleshas que são as causas da aflição. E aqui ele denomina bem, se a gente ficar em vigilância nisso, né, que aqui é a raiz, depois mais os 4, né, a vidya, e depois mais os 4, né, que é a noção do eu, o apego, noção errada do eu, né, do ego, o apego e o anseio, né? A gente está sempre querendo projetar alguma coisa ou apegado a outra coisa, e aqui a vontade de viver, o apego à matéria demais, né? A gente não considera essa ideia de que é tudo transitório, é tudo um aprendizado que vai passar pela gente e depois a gente vai ter a oportunidade de vivenciá-los outra vez. E isso são as causas da aflição. Isso são as 5 causas do klesha, das aflições, tá? Esse aqui é o verso 3. A gente vai dar uma pulada, imagina que tem vários versos importantes, mas a gente vai, como é um primeiro contato que a gente tem nesse texto, né, o Yoga Sutras de Patanjali, eu decidi fazer versos escolhidos, como eu disse para vocês ali. Tá? Essas causas da aflição, em sua forma sutil, devem ser superadas pelo processo de involução. Pratiprasarva. Aí esse processo de involução aqui que ele denomina, a gente vai ver, a gente vai observar agora no próximo slide, tá? A gente já observou essa ideia dos gunas, e a gente vai rever agora aqui para ficar bem fixado, tá? Então, quando ele falar involução, vai estar sempre se baseando nisso que a gente vai ler, ó. Os componentes básicos da natureza, né, que é o que? Prakriti, são as 3 qualidades, os gunas, a saber, o princípio dinâmico, rajas, o princípio da inércia, tamas, e o princípio luminoso, sattva. Esses são os gunas, né, que são os princípios básicos da natureza, prakriti. A interação desses 3 princípios cria todo o cosmos manifesto. A libertação é conhecida como a inversão desse processo. Veja bem, ó.
A libertação é conhecida como a inversão desse processo, pela qual os aspectos manifestos dos componentes primários, ou seja, gunas, reúnem-se de novo a um fundamento transcendente da natureza. Esse processo leva à denominação técnica de involução. Tá certo? Ou seja, quando tu tá num processo, agora a gente vai ver aqui, ó, as flutuações da causa da afecção devem ser superadas pela meditação. Ou seja, quando tu tá em meditação, aí tu supera os componentes básicos da natureza, do Prakriti, ou seja, tu consegue estar acima desses componentes, né? Lembra que a gente fala de Purusha e Prakriti, né? Aqui a gente consegue entrar mais em contato com o Purusha, né? A gente consegue se emancipar das causas. Por exemplo, Rajas a gente está mais, o princípio dinâmico, a nossa mente está mais acelerada, vamos dizer assim, vamos estar mais apegada ao futuro. Aqui o Tamas, a nossa mente está muito apegada ao passado, o que aconteceu, né? E esse princípio luminoso é o Sattva, ele também é um guna, né? Mas ele é um guna mais luminoso, vamos dizer assim, é um guna que tá em que já busca o equilíbrio, né? Que já está mais no centro, né? Aí a gente consegue superar, a gente consegue fazer essa involução, ou seja, superar esses três gunas aqui, que estão bem evidentes em nossa existência, através do que ele vai denominar nesse texto, nessa tradução, como involução, né? Aí a gente, só para entender o que é involução. Ó, voltamos lá, a causa das aflições em forma sutil devem ser superadas pelo processo da involução. A gente voltou aqui para o verso 10, né? O que é involução? A causa da aflição, as flutuações dessas causas da aflição devem ser superadas pela meditação. Então, é um processo de recolhimento, né? Involução. A gente passa, já não está dominado 100% pela essa ideia dos gunas, como eu falei ali anteriormente, né, que estão ligados ao princípio dinâmico, rajas, o princípio da inércia, tamas, e o princípio luminoso. A gente está acima disso. Quando tu medita, tu fica acima desses processos dinâmicos, e aí a gente trabalha essa ideia de involução que o texto está falando. Então, a ideia da meditação, que é um ponto central do yoga, é amplamente discutida nesse texto. Aqui a gente já pega já que as causas da aflição são superadas através da meditação, né? Ele denominou ali as 5 causas da aflição e falou do processo de involução. E como tu encontra esse processo de involução? Através do quê? De dhyana, da meditação. E aí ele vai dando dicas para o quê? O sadhaka, né? O sadhaka é o praticante, tá? O conceito de transformação é decisivo para a filosofia do yoga. É um desenvolvimento da noção natural de que todas as coisas estão em constante mudança. Só o si mesmo transcendente é eternamente estável. Para o yogin, o discernimento, o vivekim, o mundo finito, o mundo da perpétua mudança, é um mundo de sofrimento, pois a mudança acarreta a inevitável perca das coisas desejáveis e a obtenção das indesejáveis. Acarreta, portanto, na infelicidade, tá? Aí a gente observa que existe esse processo ali do Prakriti, que é a natureza, e do Purusha, que é o que? O si mesmo transcendente, eternamente estável. A gente já estudou isso em outros momentos, tá? Sobretudo como a gente estudou ali a ideia do Ashtanga Yoga na aula 4 dos Darshanas, tá? Do florescer do yoga, que foi o nosso módulo anterior a esse. Aí, só para resumir, aí a gente já vai finalizar por aqui, é um desenvolvimento natural de todas as coisas estão em constante mudança. E aí a gente observa que para um praticante de yoga sério, ó, para o yogin, o discernimento é muito importante, que é o vivekinha, o mundo finito e o mundo
da perpétua mudança é um mundo de sofrimento, pois o mundo acarreta a inevitável perca das coisas desejáveis e a obtenção das indesejáveis. Acarreta, portanto, em infelicidade. Aí tu discernir essa ideia transcendente e essa ideia de constante mudança, que é a prakriti, a natureza que se manifesta, é um processo decisivo para a filosofia do yoga, né? É um processo de que tu já tem contato com o teu campo meditativo. Você já é um yogin de discernimento. Você consegue observar que existe uma coisa plena e que existe uma coisa que muda. Tá? Então, esse aumentar de consciência é um dos starts da filosofia do yoga, né? Dessa ideia que o Patanjali propôs aqui para gente. A gente vai finalizar por aqui, foi só um, um resumo, e esse módulo vai ter um pouco mais de aula, para que não fique tanta informação, né? Se eu passasse mais para os outros sutras, ia ficar muita informação para vocês. Mas a gente só recapitulando ali que a gente encontrou essa ideia dos kleshas, das aflições, depois essa ideia das 5 aflições, dos 5 causas das aflições, aí a meditação uma ferramenta para te entrar nesse contato de involução, de não estar apegado à matéria transitória. E aí, quando tu medita e percebe a matéria transitória e o si mesmo que esse texto usa, né, um si com S maiúsculo, como uma ideia separada uma da outra, um permanente e um transitório, né, Prakriti e Purusha, aí você é um vivekim, você consegue perceber uma coisa e outra. Eu acho que todo mundo que pratica yoga aqui, que está me assistindo, veio praticar pelo desejo de que tem essa curiosidade de transitar entre um estado e outro de consciência, né? Os pensamentos, daqui a pouco acalma, tu percebe que a tua mente acalma, tu entra em contato um pouco com essa ideia aqui de Purusha, daqui a pouco vem para Kriti de novo, e essa mudança aí que é a prática do yoga, da meditação. Esse foi o resumo, né, desses primeiros sutras, e aí a gente vai seguindo, vai avançando no Sadhanapada. Na próxima aula a gente vai começar a estudar os sutras restantes, tá bom? Gratidão pela presença e até breve. Namastê.